Em nome de Jesus, eu te peço, Senhor, que esteja protegendo nós, a nossa família, a quem ainda, né, vai entrar, participar, e a todos aqueles que, né, não podem também, que façam parte da nossa, né, igreja, façam parte da nossa irmandade, que esteja nas constas da mão do Senhor Jesus. Em nome do Senhor Jesus, eu oro e agradeço. Amém. Amém, Deus. Amém, Senhor Jesus. Amém. Bênção. Vocês estão me ouvindo direitinho? Edu está me ouvindo bem? Lu está me ouvindo bem? Sim, tô. Maravilha? Então, como a gente vem já seguindo a ideia do livro de Ruth, bênção pura, esse livro está sendo valoroso, assim. Eu já tinha lido, mas esse estudo está sendo especial, especial demais. Como toda a palavra de Deus é especial. A gente segue a partir do capítulo 3, né? Se vocês estiverem com a Bíblia aberta aí, Ruth, capítulo 3. Vamos ler do versículo 6 ao versículo 15. Ruth 3, ok? Capítulo 3, do versículo 6 ao versículo 15. Por gentileza, você lê para nós, Lu? Leio. Lê para nós? Leio. Deixa eu só... Cadê Achar aí. Ruth? Não tem problema. Ruth 3, Ruth capítulo 3, versículo 6 ao 15. Ruth 3. Isso. Cadê? Ai, Jesus. Tá aqui. Achei. Isso, benção então. 6. Versículo 6 ao 15. 6 ao 15. Isto. Diz assim: Então ela desceu para a eira e fez tudo o que a sua sogra lhe tinha recomendado. Quando Boaz terminou de comer e beber, ficou alegre e foi deitar-se perto do monte de grãos. Ruth aproximou-se sem ser notada, descobriu os pés dele e deitou-se. No meio da noite, o homem acordou de repente. Ele se virou e assustou-se ao ver uma mulher deitada a seus pés. Quem é você? Perguntou ele. Sou sua serva Ruth, disse ela. Estenda a sua capa sobre a sua serva, pois o Senhor é resgatador. Boaz lhe respondeu, o Senhor a abençoe, minha filha. Este seu gesto de bondade é ainda maior do que o primeiro, pois você poderia ter ido atrás dos mais jovens, ricos ou pobres. Agora, minha filha, não tenha medo. Farei por você tudo o que me pedir. Todos os meus concidadãos sabem que você é mulher virtuosa. É verdade que sou resgatador, mas há um outro que é parente mais próximo do que eu. Passe a noite aqui. De manhã veremos se ele quer resgatá-la. Se ele quer resgatá-la, muito bem, que resgate. Se não quiser, juro pelo nome do Senhor que eu a resgatarei. Deite-se aqui até de manhã. Ela ficou deitada aos pés dele até de manhã, mas levantou-se antes de clarear para não ser reconhecida. Boaz pensou, ninguém deve saber que esta mulher esteve na eira. Por isso disse, traga-me o manto que você está usando e segure-o. Ela o segurou e o homem despejou nele 6 medidas de cevada e o pôs sobre os ombros dela. Depois ele voltou para a cidade. Quando Ruth voltou à sua sogra, esta lhe perguntou, como foi, minha filha? Ruth lhe contou tudo o que Boaz lhe tinha feito e acrescentou, ele me deu estas 6 medidas de cevada, dizendo, não volte para sua sogra de mãos vazias. Benção. Pode ler o 18 agora para fechar, Lu? Você leu até o 17? Fecha com o 18 ali. Isso. Já pra gente. Disse então Noemi, agora espere, minha filha, até saber o que acontecerá. Sem dúvida, aquele homem não descansará enquanto não resolver esta questão hoje mesmo. Exatamente. Benção pura. Só vem completando exatamente o que a gente vem estudando. Mas daqui em diante, obviamente, que entra um novo personagem que a gente conhece, né, que é Boaz. Que na sequência, né, quem já leu o livro aí, sabe que ele foi o resgatador, como o Ruth mesmo falou, se tornou o marido de Ruth. Então entra um personagem muito importante. Um homem de caráter, um homem íntegro, um homem de integridade, um homem de índole. Então, um homem de Deus, que na sequência, quando a gente vem lendo um pouquinho antes, capítulo 2, ele se apresenta no local e as pessoas pedem a bênção dele, ele abençoa, ele tem uma representação muito forte ali. Então, a gente vai analisar essa característica
de Boaz. Como a Bíblia apresenta Boaz nessa parte e o que isso vem ensinar no nosso dia hoje, né? Qual essa característica tão importante de Boaz? A partir do que você leu, Lu, a partir do que a Lu leu, Du, você consegue identificar qual que é essa característica mais clara assim de Boaz? Vocês conseguem identificar, amor, Lu, Du? Você consegue identificar mais ou menos qual é essa característica que a gente vai estudar hoje? Uma perguntinha para vocês aí. É. Nossa. A característica que nós vamos estudar hoje é a integridade. Será que é importante para nós? Com certeza, né, Du? Com certeza, Lu. Com certeza, né, amor? A integridade. Então, Boaz vai nos apresentar, conforme ele se colocou, um homem de integridade. Ok? Vamos dar o primeiro passo aqui. Vindo para o livro, a gente tem a seguinte reflexão. Que a gente venha se comprometer com a integridade sem se importar com o quanto isso nos venha custar. Isso é uma reflexão. Vamos nos importar com a integridade, levar a sério a integridade sem se importar o quanto que ela vai nos custar, apenas se lançar nisso. A Bíblia está cheia de exemplos de homens e de mulheres que procederam com justiça e integridade para com seus semelhantes. Nós vamos ver alguns desses modelos, a fim de a gente aprender como o encorajamento pode ser manifestado nas nossas vidas através de um exemplo. Um cristão deve cada dia desenvolver valores cristãos. O que seriam esses valores cristãos? Convicções, né? Convicções constantes de fé na palavra de Deus. Ser homens e mulheres firmes diante de Deus, se vocês quiserem anotando aí. Convicções constantes de fé na palavra de Deus. Sermos firmes diante de Deus, ok? E essas convicções, elas se expressam no nosso comportamento. Então, de uma forma simplificada para falar, a gente tem que ler a Bíblia e ela tem que fazer parte da nossa vida, a gente tem que aplicar ela nas nossas vidas. Ela tem que ser, assim, clara, como Paulo mesmo diz, que nós somos as cartas vivas de Deus. Então, olha que bacana isso. O Du é uma Bíblia que Deus está escrevendo. Né? A Bíblia que a gente conhece, a leitura dela nos faz isso. E Deus está escrevendo a história da Bíblia no Du. A mesma história na vida da Lu, a mesma história na vida da André, na minha, na vida do povo dele. Então, nós somos as cartas vivas dele. É muito interessante isso, né? Jamais podemos, ele colocou essa palavra olvidar, que quer dizer esquecer, dos valores morais e espirituais do reino de Deus. Todo cristão deve ser um exemplo para o mundo. Ao mesmo tempo, lutar, militar, guerrear contra o mal e a corrupção deste mundo, dessa sociedade. Não precisa nem a gente perguntar se isso é fato, com certeza, né? É um tempo que a gente tem que estar guerreando, realmente escolhendo por Deus, dizendo não para o mundo, para as amizades do mundo, né? A tentação do mundo, as facilidades do mundo. Então, é uma postura, né? A gente vai ter que estar sempre consciente disso. Aqui nós temos focalizados Noemi e Ruth. Boaz agora aparece apenas como um coadjuvante, mas muito importante. Agora vamos colocá-lo como um personagem principal, especialmente porque ele surge nesse capítulo como um homem de caráter invejável. Olha só, achei bem interessante isso aqui. Um homem de caráter invejável, um homem íntegro, um exemplo significativo de encorajamento pela integridade. Assim como Boaz, temos que valorizar a integridade. Mas o que na verdade é integridade? Uma perguntinha bem interessante. O que é integridade? A gente já sabe mais ou menos o que é integridade, né? Mas se a gente der uma corrida aqui no dicionário, digamos assim, cair na rede, o que seria integridade? Um significado. Estado ou característica daquilo que é inteiro ou está inteiro, que não sofreu qualquer diminuição. A plenitude, a inteireza, o todo. Uma segunda definição, característica ou estado daquilo que se apresenta ileso, intacto, que não foi atingido ou agredido. Interessante, então, de uma forma bem clara para a gente entender integridade, é o todo, é a plenitude, é sem ser parcial, é ser pleno. Então, se a gente olhar para a nossa vida, a gente é assim, a gente tem integridade. Precisamos ter. Mas quando a gente olha um pouquinho mais a fundo, a gente sabe que não, porque a gente é imperfeito.
né? O nosso coração é corrupto. Eu já expliquei aqui para vocês o que é o significado de corrupto, né? Corrupto é rompido. Então, corrompido, alguma coisa rompe o nosso coração. Facilmente, a gente troca estar com Deus, ler a palavra de Deus, orar com Deus, a buscar a presença de Deus, por qualquer uma outra coisa que esse mundo nos oferece. Essa é a verdadeira vida nossa terrena. Então, rapidamente, a gente vai se corrompendo. Essa é a verdade. Então, graças a Deus, porque Jesus veio e ajustou isso. Ele veio, pagou a dívida e deu o Espírito Santo para que a gente caminhe alçando essa santificação. Então, isso é maravilhoso. E a gente vê fortes bases bíblicas nisso. A passagem de Timóteo, eu só não lembro bem certinho o número lá, mas a citação a gente conhece, né? Toda a escritura ela é inspirada por Deus. Então, ela é útil para ensino, para repreensão, para correção, para educação na justiça, a fim de que todo homem, né, ele está falando homem e mulher, seja perfeito. Acho lindo isso. Perfeito. E perfeitamente aprovado para toda boa obra. Então, olha só, isso é poético e é verdadeiro. Isso é ser íntegro. Quando a palavra vem e vem trabalhando todas as coisas em nós. Então, por nós, Lu, Leandro, André, qualquer um que levantou a mão e acertou a Cristo, por si só, jamais vai ser íntegro, jamais vai ser perfeito. A gente precisa exatamente do perfeito, da graça, né, do Espírito Santo, para aí sim soprar essa plenitude, essa perfeição, essa integridade dentro de nós. Assim, para a gente poder avaliar um pouquinho isso e entender um pouco melhor. Com muito respeito, com muita humildade que eu falo isso, até ousadia minha de falar isso, mas é assim que eu vejo, né? A gente conhece em Gálatas os 9 frutos, né? Frutos não, vamos colocar os 9 complementos do fruto do Espírito. Então, amor, alegria, paz, benignidade, benevolência, bondade, fidelidade. Olha só, a gente vai falar sobre isso hoje, né? Mansidão e domínio próprio. Mas será que é só esses? É claro que não. Tem mais. Ele cita isso. O que a gente está estudando aqui. Integridade é fruto do Espírito? Ser íntegro é fruto do Espírito? Com certeza. Vem do alto. Vem de Deus. Perdoar é um fruto do Espírito? Vem de Deus? Sim, porque faz parte do amor. Então, é tudo assim, costuradinho. Tudo costuradinho. Então, quando a gente entende essa importância de caminhar com Deus, estar com Deus, tudo isso vai se esclarecendo, tudo vai indo para o lugar. Assim, a parte da santificação plena, perfeita, vai ganhando lugar na nossa natureza errônea, parcial, imperfeita. Maravilha, gente querida? Vamos dando um passo aqui? Olha só a pergunta. Quem é você? Escreve aí no papel. Sei que vocês estão com papel. Essa pergunta é interessante. Escreve aí. Quem é você quando ninguém está olhando? Ai, que dura pergunta. Quem é você quando ninguém está olhando? Vejamos, 2 ambientes onde a integridade de Boaz foi colocada à prova. Ok? Deixa essa perguntinha aí no alto para você responder. Primeiro, integridade às escondidas. Ok? 2 ambientes, às escondidas. Primeiro, quando ninguém está vendo, né? Ninguém no sentido terreno, né? Ali a integridade ela está em xeque, ela está em prova. Queira ou não queira, ela está em prova, ok? O ambiente às escondidas, que me refiro aqui, era a cabana, no caso era o celeiro onde ele estava ali, né, de Boaz. A Lu leu para a gente, é isso aí. Observe alguns fatores que contribuíram para que Boaz não se mantivesse íntegro naquela situação. Foi o Ruth quem o procurou, ok? Primeiro detalhe para a gente conseguir entender, ele estava no local dele, já tinha tomado umas a mais, que a Bíblia fala ali que ele tomou umas a mais, já estava alegre, foi dormir e uma mulher procurou ele. Olha só, ok? Ela estava no seu próprio terreno, na sua própria casa, ok? Havia bebido, aí vem toda a sequência aqui do estudo. Havia bebido, estava alegre e uma mulher aparece na casa dele. Boaz era um homem descomprometido, ele não era casado. Ele era livre.
ok? Vivia numa época de anarquia total, de pecado. Naquela época, e até hoje lá, né, no Mediterrâneo, é normal homens terem 2, 3, 5, 8 mulheres, se conseguem, obviamente, mantê-las. Então, dentro daquela cultura, isso era normal, onde cada um fazia o que achava que era reto aos seus próprios olhos. Boaz e Ruth não tinham nenhum olho humano sobre si naquele momento. O que quer dizer isso? Ninguém estava enxergando que os dois estavam sozinhos. Ninguém sabia. Tanto que no final, a Lu leu ali dizendo, ele determina, falou, saia antes que venha alguém e te veja. Ok? Uhum. Ele era senhor. Ele era o dono daquilo ali. E ela, Ruth, era apenas a serva. Então imagine numa situação de que um homem solteiro, digamos assim, dono de posse, dono de tudo aquilo ali, será que ele poderia ter se aproveitado de Ruth? Com certeza. Será que ele poderia E ter ele era um exercido... homem maduro, né, pastor? Maduro, mais velho, né? Poderia ter exercido de autoridade de alguma coisa sobre Ruth. Autoridade no sentido assim, eu sou o senhor e você é a serva, estou te mandando. Um exemplo. Poderia. Poderia ter coagido dela de alguma forma? Poderia. Uhum. Poderia ter, assim, como é na nossa linguagem homem de hoje, ter abusado dela, não só sexualmente, mas abusado de autoridade, abuso de alguma coisa. Poderia. Ou Poderia. ter persuadido ela, pelo fato de ela ter ido procurar ele e ele persuadir ela Exatamente. falando isso, mas você veio, eu não pedi para você vir. Você Exatamente. veio, você me procurou, eu posso te dar alguma coisa aí, comida e deita comigo, né? Mas Exatamente. aí Exatamente. mostra o caráter dele, né? Exatamente, Lu. Você usou uma palavra perfeita, persuadido. É isso mesmo. Isso tudo é para a gente ir avaliando, imaginando o cenário, as circunstâncias, as possibilidades que poderiam ter acontecido, ok? Uhum, Finalmente, uhum. o clima era agradável para aquela situação. Estava tudo propício para sair alguma coisa errada. Veja só, Uhum. Ruth estava bonita. Ela estava perfumada. A sogra falou, coloque uma roupa e vá. Então Uhum. parece que a sogra induziu ela para se lançar na presença dele. E depois a gente vai entender que não é bem isso, ok? Essa foi uma situação embaraçosa, mas totalmente tentadora. Parece que quando a gente lê rapidamente a gente não percebe isso, não é? Parece que a gente lê rapidamente e a gente não percebe isso, mas isso era o que estava acontecendo. Isso era o contexto do que a gente está lendo. De novo, ele estava na casa dele, no local dele, ela veio e se deitou, ok? Passinho à frente. A integridade é um alto valor cristão amplamente enfatizada por Jesus. Jesus, assim, levava muito a sério a questão da integridade. Durante o seu ministério, ele falou a verdade e andou na verdade. O que é a verdade? Ela não tem nenhuma vírgula de possibilidade que não seja plena verdade. Não existe. A verdade ela é 100% verdade. Ela não tem possibilidades para dar uma... mas quem sabe talvez não existe. A verdade ela é plena, ela é imutável. Por isso que Deus é eterno e é imutável. A palavra dele nunca volta atrás. Então, é isso que Jesus vem nos ensinando, né? Nos deixando exemplo para que sigamos esse princípio bíblico. Caminharmos na verdade e pela verdade. Viver em comunhão com Jesus requer falar e viver segundo a verdade. Isso a gente sabe, não tem nada de novo, mas é desafiador, porque às vezes as circunstâncias do nosso dia, as pessoas ao nosso redor, enfim, tudo que nos cerca, nos leva a exatamente isso. Por mais que nós desejamos, por mais que a gente se lance em Deus e peça, chore, clame, para vivermos plenos na verdade, íntegros, né? Vivemos em integridade, sem parcialidade, nós somos tentados, nós somos levados, a nossa carne nos empurra para isso. É incrível isso, nos empurra para isso. Então, o que o pastor Josadak ele vem nos apresentando é isso. A comunhão com Jesus requer que nós falamos a verdade e vivamos segundo a verdade. Não só falar, mas viver. Então, é desafio. Ok? Ele pontua aqui, o falecido presidente americano, Dwight Eisenhower, acho que é esse nome, não sei pronunciar direito, mas acho que é esse aqui, disse que a suprema qualidade de um líder é indubitavelmente, sem dúvida alguma, a integridade.
Sem ela não é possível alcançar o verdadeiro sucesso. Não importa que seja em um grupo de pessoas, como de um futebol, um exército, um escritório, uma banda, o que for, se seus associados perceberem algum fingimento nele, ou descobrirem que falta sinceridade autêntica nele, ele com certeza fracassará. Seus ensinamentos e suas atitudes devem ser sempre em concordância com a palavra. Então, a integridade ela tem uma amplitude muito grande. É um desafio, mas é bênção quando nós estamos vivendo isso, né? Segundo ponto, a gente falou do primeiro. Segundo, a vulnerabilidade de Ruth. Agora a gente vai avaliar isso, ok? Veja alguns pontos característicos da vulnerabilidade de Ruth. Primeiro, óbvio, ela era uma mulher carente emocionalmente. Por quê? Porque a gente já sabe, ela era viúva, estava acompanhando a sogra, era serva e também não era do povo de Deus. Ela era de fora, né? Era uma gentia, digamos assim, não era judeia. Então, já tinha todas essas situações no contexto daquele tempo, daquele momento. Mas, felizmente, Boaz não se aproveitou dessa situação. Que bênção isso, né? Se ele quisesse, ele poderia manipulá-la, né? Pois ela era uma jovem indefesa. Mas ele assim não fez. Ao contrário, ele manteve-se íntegro, tratando-a com a dignidade e respeito que ela merecia. Possivelmente, houve sentimentos, poderia ter um desejo, uma situação assim, o pastor pinta isso aqui. Mas ele fez a coisa certa. Ele não cedeu à tentação da sua carne. Na sequência, a gente vê ele falando, vou buscar um resgatador, porque existia uma lei que a gente conhece, né, daquela época. Quando falecia o homem da casa, o marido, os filhos ficavam na responsabilidade. Quando falecia os filhos, a mulher ela ficava assim sem a guarda, ela ficava sem resguardo. Então, a possibilidade daquela família ainda perdurar, ainda ter gerações, é quando o irmão assumia a viúva, ok? Para daí manter o nome em Israel, a geração em Israel. Mas como isso não acontecia, as duas, elas não tinham mais a guarda. Não tinham mais a guarda. Mesmo assim, Noemi tinha terras, mas ela não poderia utilizá-las. Então, o que ela faz? Ela indica, vá a Boaz. Ela fala, põe uma roupa bonita e deite-se aos pés dele. Ele lhe explicará o que terá que ser feito. Parece que é induzindo, assim, ele vai te dizer como você tem que fazer, o que vai ser na hora. Não era isso. Não era isso. É outra situação. Então aqui a gente segue. Boaz demonstrou ser um homem prudente, cheio de sabedoria. Ele pede que Ruth saia da cabana cedo, ok? Saia da cabana cedo pela manhã. Deixa eu só mudar aqui a nossa página. Cedo da manhã, para que ninguém soubesse que ela estava ali. Ele não queria de forma alguma comprometer a imagem dela e nem a dele. Ele tinha interesses com ela, porque ele já tinha visto que ela era uma mulher que trabalhava, uma mulher que se esforçava, uma mulher que honrou ter ficado com a sogra, né, que guardou a lei no coração, que escolheu ao Senhor. Ele estava prestando atenção em tudo isso, ok? Então ele agiu da forma correta. O pastor Josadak apresenta isso como inteligência moral. Esse nível de decisão na vida nunca esteve tão embaixo nos nossos dias. Então ele apresenta inteligência moral. Os líderes que negligenciam o desenvolvimento interior sentem-se ameaçados por aqueles que os desafiam e visualizam o poder como um meio de dominar as pessoas. Isso leva à destruição dos relacionamentos, deixa a vida à imaturidade do caráter do líder, que em vez de admitir os seus erros e entender que é falho, tenta encobri-los, tenta escondê-los, ficando ainda mais isolado e ainda mais frágil. Em contrapartida a isso, líderes cuja carreira é escalada na escala do caráter alcançam seus objetivos de forma consistente, obtêm classificação mais alta nos instrumentos de avaliação de liderança e atingem a maior satisfação
importância e realização em servir no reino de Deus. Ele pergunta, faltam líderes assim em nossas igrejas no dia de hoje? Muito. Com certeza somos carentes de homens e mulheres íntegros, não tem dúvida. Eu acredito que se você prestou bem atenção nesse tempo que a gente caminhou na igreja no ano passado, em 2018, se eu não me engano, o banner da nossa igreja, né, que todo ano o metodista tem, é integridade. Eu creio que você deve ter visto isso. Em 2019, se não me engano, é integridade. Então, o ano inteiro, em todos os encontros, em todas as situações, em todos os estudos, em todos os planejamentos, o foco era com esse ímpeto, a integridade. Primeiro, né, no singular de cada pessoa e a integridade como igreja diante de Deus. Porque se tem uma coisa que Deus é pleno, né, é em tudo, não tem dúvida, mas pleno. Ele é íntegro em tudo. Então, ele é pleno em amor, ele é pleno em misericórdia, ele é pleno em sabedoria, ele é pleno em graça. Então, é um todo. É um todo. E como eu falei para vocês, assim, um pouco de ousadia minha, mas eu vejo isso como parte desse fruto do Espírito. São características do fruto do Espírito que vão sendo trabalhadas no nosso interior. Vão nos forjando a imagem desse Deus Santo, a imagem do Filho, como a gente conhece. Romanos 8, na sequência 30, ali está falando o propósito. O propósito de nos tornarmos a imagem do Filho de Deus, Jesus. Caminhou como homem, sentiu as mesmas coisas que a gente sente, foi tentado da mesma forma como a gente é tentado, sente. E a palavra fala que, Hebreus 5:8, se não me engano, fala que ele teve que aprender também todas as coisas. Olha só como é incrível isso. Foi bebê, foi criança, foi jovem, foi adulto, teve que aprender igual a nós, mas sempre entendendo quem ele era em Deus. Filho do Deus Altíssimo, o Deus Todo-Poderoso vivendo entre nós, o Emmanuel. Então é incrível quando a gente se conhece em Deus. A plenitude vem assim, fechando tudo isso. E se a gente pegar uma característica, como eu falei, o perdão, o amor, a gente pegar a palavra perdão. A palavra perdão é uma mistura de duas palavras, né? Vem do latim per, né? Donare. Então, você junta essas duas, uma expressão e uma palavra, perdonare. Per é por e donare é doar. Então, você junta por se doar pleno, completo. Então, o perdão ele não é parcial, o perdão ele é pleno, completo. Então, Jesus, quando se entregou na cruz, ele nos perdoou por completo. O Pai, com o sacrifício de Jesus, nos perdoou por completo. Jesus, quando se entregou na cruz, nos fez filho por completo. O Pai, quando aceitou o sacrifício na cruz, nos recebeu por filhos completos. Você entende o peso disso? A gravidade disso? E a graça disso? A importância de nós buscarmos, nos esforçarmos para sermos plenos, né? Termos a integridade como um alvo, né, nas nossas vidas. E deixar que o Senhor venha trabalhando em nós, né? Como o pastor vem citando, nos ensinando, o trabalho da santificação, o trabalho do Espírito Santo, ele dói. Ele dói no sentido assim, porque é a luta, né, da natureza corrompida do pecado com a santidade de Deus. Então, assim a gente vai crescendo na graça, sendo plenos em Jesus Cristo. Até aqui, tranquilo, gente? Susi, né? Tranquilo. Dando sequência aqui. Hoje faltam líderes que se comportem com integridade, como fez Boaz. Estamos em crise de credibilidade. Mas se quisermos que nossos filhos, liderados, amigos, familiares aprendam coisas boas conosco, eles precisam nos ver como essas pessoas honestas, íntegras, como alguém comprometido com os princípios morais. Essa é uma questão de escolha. Interessante isso. A integridade é uma questão de escolha. Pode parecer estranho, gente. Como assim, Leandro? Eu tenho que escolher ser íntegro? Não é que a gente tem que escolher ser íntegro. A gente tem que escolher por Deus.
a gente tem que escolher o que a gente já sabe, né? Dizer não ao pecado. A palavra de Deus fala que o Senhor conhece a todos que pertencem a Ele. E aquele que professa o nome dele aparte-se do mal. A gente tem que escolher. Dizer que a gente é do Senhor, dizer que a gente serve ao Senhor, dizer que a gente é de Cristo, da igreja de Jesus Cristo, mas continua assim, dando ouvido para o mal, desejando o mal, cedendo para o mal, tem uma coisa que não está certa nisso, né? Não tem jeito. Então, o que acontece? Está dividido, está rachado, o coração está rompido, está corrompido com alguma coisa, que é o pecado. E daí não tem jeito de integridade trabalhar, e não é íntegro nunca. Com certeza nós já passamos por situações assim, conhecemos pessoas assim. E como diz o pastor, se a gente não conhece alguém assim, é só terminar o estudo aqui, olhar no espelho bem rapidinho, assim a gente já vai saber que tem alguém que precisa de integridade, né? Bênção, gente querida! Vamos seguir aqui. Suas escolhas são determinantes. Essas pessoas precisam escolher de forma determinante. Quando você e eu vivemos alinhado com a verdade, pode até estar sob pressão, mas de forma alguma vai fazer a coisa errada. Vai saber o que é certo e o que é errado, vai buscar a direção de Deus e vai agir. É isso que ele está tentando nos explicar aqui, né? Você decide agir corretamente e tem ajuda, tem o Espírito Santo. Pode se tornar cada vez melhor nessas decisões e nessas escolhas. As pessoas ao nosso redor nos não esperam que sejamos perfeitos, é isso que está escrito. As pessoas não esperam que sejamos perfeitos, apenas que defendamos e procuremos praticar justiça, o que é justo. Exatamente, o que a gente já conversou em algumas outras reuniões nossas, né? Sempre tem alguém que vai estar de olho em nós. Às vezes, quando a gente morava no apartamento aqui no Boa Vista, quando a gente entrava assim no elevador, tinha uma imagenzinha daquela, uma câmerazinha, né? E daí uma imagenzinha de uma pessoa sorrindo, assim, dizendo assim: sorria, você está sendo filmado. Né? Eu brincava quando a gente entrava com o Benhur, ou até mesmo com a Laira, com a turma toda, eu falei assim: sorria, você está sendo filmado por Jesus. Porque é a verdade, né? Quando a gente vai pensar em fazer uma coisa errada, ou, né, as pessoas, vamos dizer assim, o primo, o amigo, aquele outro, não eu, vou fazer uma coisa errada, naturalmente, o que a gente faz? A gente dá uma espiada, né? Ver se ninguém tá olhando, para ver se ninguém tá vendo, e vai e pega uma coisa, ou qualquer circunstância. A gente pega e faz naturalmente isso, né? Onde claramente o que nós tínhamos que fazer é isso. Né? Olhar para cima e lembrar. Poxa, foi por mim. Foi por esse coração corrupto aqui, né? Vou falar a linguagem Leandro. Foi por esse sem vergonha aqui. Foi por esse safado aqui que o senhor morreu. Então, me perdoa, passou na minha mente, tive a intenção de fazer isso, mas não quero fazer isso. Me ajuda, Jesus. Pronto. Com certeza a gente deu espaço para o Espírito Santo atuar e nos guardar de fazer isso. Agora, quando a gente cede, quando a gente cai, quando a gente faz, aí é delicado. Mesmo assim, a palavra de Deus é maravilhosa, que ela fala que aquele que pecou, né, nós temos ele, Jesus, né, para nos perdoar e nos purificar de todo pecado. O que não pode ser recorrência, né? Não pode ser recorrência. Então, é importantíssimo a gente se ligar nisso, né? Não pro lado, né? É aqui. O senhor está vendo, né, Pai? O senhor está vendo. A carne é fraca. Me ajuda, Jesus. Me dá força, Jesus. E a oração do Pai Nosso é isso. Jesus nos ensinou a orar isso, né? Livrai-nos do mal. Não nos deixe cair em tentação. Não tem como não ser tentado nesse tempo. Boaz foi. Nós somos. Jesus foi. Então, é importante a gente compreender. E a tentação, essa é a minha linguagem, a minha interpretação disso. Nem sempre, ou até na maioria das vezes, não é obra do diabo. Não é. A tentação é uma ferramenta onde Deus prova o nosso coração. Ah, quer dizer que Deus nos tenta, então, Leandro? Não é isso que eu estou falando. Estou falando que a tentação é uma ferramenta. Como o sofrimento foi uma ferramenta para Jó conhecer a Deus.
Conseguimos entender isso? A tentação é uma forma de Deus provar o nosso coração. Por que eu falo isso? Porque Mateus 4 fala isso perfeitamente. Jesus, cheio do Espírito, foi impelido, foi levado para onde? Para o deserto. Para quê? Para ser tentado. Por quem? Pelo diabo. Foi o diabo? Não. Foi o Espírito. Foi o Espírito. E Jesus ficou em jejum. Por quê? Por nós. Pelo resgate pelas nossas vidas. Para ele resgatar aquelas vidas naquela época que precisavam enxergar, que precisavam caminhar de novo, que precisavam ser libertos do espírito de Satanás. Tudo isso tudo precisava ser feito, nós precisávamos ser resgatados. Então, a tentação é uma ferramenta pela qual Deus prova o nosso coração. Mas vai aparecer quem não tem que aparecer na frente, vai aparecer aquela imagem na televisão, vai aparecer aquele troço no celular, vai aparecer tudo isso. É parte do processo para as nossas vidas. Vai vir aquele nos tentando para nós dar uma resposta, para nos falar, vim aqui assim, e daí vem aquela palavrazinha, irai-vos e não pecais, irmão. Vem a ira, vem aquela coisa de... Senhor, o Senhor está no controle. O Senhor está no controle. Então, isso tudo vem contextualizando com a integridade. A integridade é um processo que ela vai sendo trabalhada em nós. Sendo trabalhada. Não é de uma hora para outra que nós nos tornamos íntegros. Justificados, sim. Justificados no ato da cruz, nós somos justificados. Caminhar em justiça é um processo. Todos os dias. A integridade é a mesma coisa. Deus nos fez santos, né? Íntegros. É processo nosso caminhar nisso. Bênção, gente querida. Amém. Vamos dar sequência aqui. Como ressaltar que o ato de Ruth, ok? Convém ressaltar que o ato de Ruth, ao deitar-se aos pés de Boaz, quando ele estava dormindo, indica que era um antigo costume social da época, de muito respeito. Olha como é interessante. Quando a sogra falou, deite-se aos pés dele, ele já sabia. Tanto que ele pergunta, o que está fazendo, minha filha? E ela fala, joga a tua capa. Você é o resgatador. Ela está dizendo assim, eu preciso ser resgatada. Eu preciso de novo ter uma família. Eu preciso de novo ter a minha honra. Porque ela estava perdendo isso. Então, isso é um ato cultural. É um ato cultural isso, né? Então, independente disso, Boaz podia ter aproveitado-se de Ruth, mas assim não o fez. Portanto, ser íntegro é ter, olha só a frase que ele colocou, ser íntegro é ter o poder de manipular as pessoas. Olha só, mas rejeitar, muito bacana, rejeitar essa possibilidade. Ser íntegro é ter o poder de utilizar isso. Ter o poder de utilizar isso. Mas entender claramente que não é assim que se faz. Não é assim que se faz. Se manter íntegro diante de Deus. Ser íntegro é ser uma pessoa tanto com as portas fechadas, as luzes apagadas, como sob os olhares ao público. Então, a gente sabe perfeitamente essas coisas. A gente sabe perfeitamente. A gente só está, como se diz assim, chovendo no molhado. Mas a gente precisa ser relembrado disso. Nosso coração necessita levar umas escovadas assim, da palavra de Deus, do Espírito Santo de Deus, para que a gente entenda como é o caminhar diante dele, né? Como é o caminhar diante dele. Só quero fechar. Pode pontuar, Du, diga lá. Eu digo assim, quando a gente levantar de manhã, né, e agradecer pela morte de cruz, pela ressurreição e pelo que ele deixou para nós, que é o Espírito Santo nos vigiando dia e noite, 24 horas, as coisas mudam. Com certeza. Aí vai mudar. Mas às vezes, muitas das vezes a gente não agradece, né? Pelo que ele fez por nós. Com certeza, Du. Com certeza. Não pelo que o erro nosso. Com certeza. O ser grato a Deus é algo assim que tem uma força incalculável, imensurável. Não tem como calcular um coração grato diante de Deus. A palavra mesmo fala que Deus,
ele não resiste a um coração quebrantado e contrito, né? A oração do Salmo 51. Mas, assim, a gratidão, ela completa tudo isso. Porque alguém que é grato, ele se quebranta na presença de Deus. Alguém que é grato se derrama na presença de Deus. Alguém que é grato, por mais que venha a pior dificuldade, a pior atribulação, a pior luta, ele glorifica a Deus. Ele agradece. Senhor, eu sei que isso aqui é necessário para o meu crescimento. Eu sei que eu preciso ser trabalhado pelo Senhor. Eu sei que eu preciso matar a minha carne, mas eu não consigo. Então, através das situações em que o Senhor traz para mim, na tua graça, no teu amor, eu sei que eu vou suportar. Eu sei que eu vou vencer. Né? Igual a Lu dividiu com a gente aqui, né? Onde a minha fé não vai, eu por obediência vou, Senhor. Então, gratidão é maravilhoso. Não tem dúvida, Du. Eu até dividi um certo período atrás, acho que até dividi com a igreja junto. Tem uma música que eu gosto muito, que ela chama-se Cruz. E daí eu fiz uma edição com aquele filme muito conhecido que é A Paixão de Cristo, né? E daí eu até coloquei assim no rodapé final, falei, se todas as manhãs a gente levantasse e assistisse uma ceninha daquelas ali, né? Eu creio que o nosso dia seria totalmente diferente. Porque o impacto da cruz, ele viria assim, de novo, né? Foi por mim, foi por mim, foi por Eu digo, mim. então todas as manhãs a gente tem que levantar e agradecer, né? Porque olha que né? Foi feito por nós, por mim, por você, pela Lu, pela Andréia, né? E a gente às vezes levanta e faz uma oração ali e vai embora, esqueça. E agradecer a Deus, e agradecer a Jesus pelo que ele fez. Né? E ainda deixar alguém cuidando de nós. Isso é assim, Du, assim, não tem como explicar isso. Não tem como explicar. É inexplicável. O coração humano não entende isso. O amor, a graça, a plena graça de Deus, o nosso coração não entende isso. Domingo na escola dominical eu falei um pouquinho sobre, assim, pincelando algumas coisas, eu falei sobre a palavra propiciação. A propiciação, eu acho essa palavra maravilhosa, que ela é muito próxima, ou ela se liga à expiação. A expiação é Jesus na cruz pagar a dívida sobre os nossos pecados. Isso é expiação. Deus apagou. A propiciação, ela pega isso e coloca Deus propício a nós. O que quer dizer isso? Deus santo, íntegro, justo, que a gente está estudando integridade, o santo, o maravilhoso, aquele que com o Espírito dele povoa o céu em santidade. Consegue imaginar o céu? Não tem como imaginar, a gente não sabe o tamanho. E veja só que todo esse céu é repleto da presença de Deus. Não é um pedacinho aqui, não. É pleno, é como se fosse um mar, um oceano cheio de Deus. Olha que maravilhoso é isso. E ele é propício a nós. Ele quer ficar com nós. Ele deseja nós. E quando a gente, às vezes, em atos assim deliberados, em rebeldia, sem noção, esquecemos isso. Literalmente esquecemos isso. E daí caímos fazendo as coisas mais horrendas, né? As coisas mais miseráveis desse mundo. Porque não entendemos a dimensão dessa graça. Então, agora, quando esse amor alcança o nosso coração, é impossível não nos transformar. É impossível não nos transformar, porque isso é um motor que gira todo o universo. É a graça, é o amor de Deus. Então, é maravilhoso. Isso chega a esquentar o coração aqui falando isso, porque essa é a graça de Deus. Esse é o amor de Deus. É o pleno amor de Deus. Então... E quando a gente experimenta dessa graça, não tem como você não querer se render a Deus. É o que eu falo assim que eu não consigo imaginar. Eu falo, Senhor, me traz para perto com laços de amor, porque eu não consigo me ver longe do Senhor. E assim, é dia após dia, negando a mim mesmo e querendo fazer a vontade do Senhor. Porque eu entendi que Ele se deu por inteiro por mim. E assim, não é fácil. E é em todos os âmbitos, né, pastor? Exato. E eu falo assim, meu Deus, e vendo hoje sobre essa característica, essa integridade de Boaz, me veio tantas coisas na mente, eu falo, meu Deus, dá para extrair tantos princípios, exemplos assim, tanta coisa assim que eu nunca tinha parado para pensar.
Mas eu sou franco Eu falo, meu também. Deus. O Du queria falar. Diga lá, Du. Diga lá. Como o pastor falou na oração do culto de domingo, né? Que o Espírito Santo batizasse nós, né? Daí a pessoa vai falar, mas eu já fui batizado. Não, mas batizar com fogo santo, né? A hora que você começa a pedir, né? Que Jesus me enche, né? Com o teu Espírito, tu é batizado com fogo santo. Exa Se enche assim e sai voando. É muito exatamente. bom. Exatamente, exatamente. Então, assim, repito de novo, a gente não consegue compreender essa graça de Jesus Cristo, essa Não. graça maravilhosa de Deus o Pai, a Trindade, a gente não consegue compreender. E assim, o poder deles, né, dele, mas vamos dividir assim, Pai, Filho e Espírito Santo, o poder deles, a gente também não consegue mensurar, né? A sabedoria deles é impossível, porque a palavra fala que antes que existisse todas as coisas, o Cordeiro foi imolado. Então, veja só, antes de o universo existir, antes da Terra existir, não sei se é milhões, se é milhares, se é bilhões, se é trilhões de anos, antes de tudo existir, era o eterno, os três eram eternos. Eles decidiram juntos, em acordo, em unidade, em integridade dos três, sem divisão dos três. Vamos criar um mundo, vamos criar a terra, o homem vai se perder. Jesus provavelmente, estou fazendo uma conjectura, que levantou a mão e falou, eu me entrego por eles, para que tenha filhos na casa. Olha como é maravilhoso isso. O Du tem filhos, com certeza a Lu vai ter filhos. É um presente Amém. maravilhoso de Deus, filho em casa. Senão não teria filho em casa. Seria preto e branco. Eu falo que os filhos em casa dão o colorido da casa. Então eles se uniram, eles desejaram isso, criaram todas as coisas, mesmo sabendo que nós seríamos inimigos dele. Essa é a verdade. Romanos 8:5 fala. Nós éramos inimigos e Deus provou isso em plena graça. Então, plena graça, integridade de graça, integridade de amor, integridade de perdão. Às vezes eu costumo falar, tem sentido Deus nos perdoar para nos ter com ele, mas dizer assim, ó, eu te perdoo, mas você não entra no céu comigo. Não tem sentido. A graça é plena. O amor é pleno. Então, eu acredito assim que a gente conseguindo entender um pouquinho essas características da vida, a gente tira o fardo de muita coisa. A gente tira o fardo de muita coisa. De ter que ser o melhor na empresa, de ter que ser o melhor naquilo, em ter que ser o melhor pai, o melhor... Não precisa ser assim. Não precisa ser assim. A verdade é assim, eu sou filho, eu sou filha, né? Então, Senhor, me ajuda a caminhar em integridade, me ajuda a caminhar em santidade diante do Senhor. Eu sou imperfeito, eu sou imperfeita, eu penso coisas erradas, eu ajo de forma errada, eu sou assim. Eu sou realmente dependente do Senhor e da sua graça. Então, pela tua misericórdia, me toma pela mão e faz o que o Senhor sonhou para minha vida, porque eu não sei o que é direito. Eu só estou aqui, eu quero desfrutar disso. Então, de novo, graça. Maravilhosa graça. Não tem outra palavra. Então, é isso, gente. Nosso estudo, ele é mais extensinho, mas eu vi que a gente foi por esse caminho e eu tenho aprendido que é Deus quem vai conduzindo. Ele leva para esse lado, a gente fecha esse aqui e abre o Espírito Santo para falar com nós. Falar. E que essa... Oi? Deixa ele falar que é bom demais. É isso aí. E que essa semana, essa palavra, né, integridade, ela realmente reverbere na nossa mente e no nosso coração. Eu já digo mente e coração. Por que mente e coração? Que ela reverbere na nossa forma de racionalizar as coisas, entender, porque a gente age racional, a gente pensa se a gente vai agir, na maioria das vezes, né? Muitas pessoas agem por impulso, mas a gente sabe que o crente não deve agir por sentimento, por circunstâncias, por impulso. Então, a gente pensa nisso, né? E com o coração justamente por isso, porque a gente é movido por isso, a nossa carne grita. Às vezes a gente quer dar uma resposta, a gente quer talvez acertar isso aqui do nosso jeito. Então, o filtro é, será que isso seria dessa forma que Jesus resolveria?
Será que seria dessa forma que Jesus responderia, né? Será que seria dessa forma que Jesus faria isso? Então isso vai dando um filtro para nossa semana, né? Então até a próxima quarta que essa palavrinha integridade ecoe, né, a nossa mente e nosso coração. Maravilha, gente querida. Esqueceu que o mundo, né, nos ofereça, né? Esquecer aquilo lá que o mundo está nos oferecendo. Isso, é como a gente estudou aqui, né? Uma escolha. Vai continuar oferecendo, Du, e vai oferecer bem mais. Pode ter certeza que quando a gente se coloca, como eu falei, vem as tentações, mas não são de Deus. É ferramenta usada por Deus. Então isso já coloca um pouco as coisas no lugar. A gente vai, né, pensando, avaliando, né? Será que Jesus faria assim mesmo? Tem um livro, né, muito conhecido que até se tornou um filme, né? Em seus passos, o que faria Jesus? Acho que vocês já conhece, Lu, né? Conheço. Conhece, Du? Não, esse não. Não conhece? Então, se você não... Talvez eu não tenha lembrança, mas É bem conhecido, é um livro antigo, bem conhecido. É. Mas se você, de repente, não quiser ler o livro, né, assista o filme. Se der uma navegada na rede aí, você já vai encontrar. É bem interessante. Bem interessante. Pontua isso, né? Quando você decide por Cristo, a tua escolha, a luta, em ser íntegro. Em buscar a integridade com Ele, né? Maravilha, gente! Amém. Algum pedido de oração? Du, Lu? pedi para Roseli, né? Ela está passando uns momentos meio difíceis aí com a saúde, mas graças a Deus, né? Na presença de Deus aí vai ser tudo solucionado. Amém. 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 Mas tem alguma coisa séria, Du? Tem algo que está acontecendo sério ou só algumas situações assim que precisam um cuidado maior só? Eu acho que ela está precisando de um cuidado maior, sim, porque parece que houve uma alteração em diabetes, né? Uhum. E daí, então, a gente tem que estar meio que de olho nela. Tá certo. Tá certo. Cuidado. 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 Vamos estar orando sim, com certeza. Lu, Amém. tem algum pedido aí, Lu? Olha, pastor, gratidão. Eu ultimamente, assim, meu coração tem transbordado de gratidão, porque nesse tempo de pandemia Deus tem sustentado tanto as nossas vidas, a minha irmã, a minha sobrinha, e eu não falo financeiramente, isso ele falou um dia que nunca ia nos deixar e nem nos desamparar, e ele sempre tem feito. Que benção. Mas eu digo gratidão por ele ter cuidado da nossa saúde emocional, psicológica, Sim. né, com esse tempo da minha família. Eu falo assim, no meio da pandemia, tá vindo aí 4 bebês na minha família e eu vejo, como Olha você aí. falou, né, pastor? Criança dá cor, dá Olha vida à família. E eu vejo que aconteceu isso. Há 3 meses, o Theo veio, que é o filho da minha sobrinha, que eu vi pequenininha. Meu Deus, eu tô ficando velha. O meu sobrinho nasceu anteontem, na verdade, dia 7, que é filho do meu irmão mais velho, que a gente achou que ele não ia ter filho, e veio com muita saúde. Glória E a Deus. aí vem a minha irmã, que também está esperando uma bebê, a minha outra sobrinha também, por esses dias o Valentim está nascendo, e tantas outras coisas que eu tenho visto, Senhor, e o nosso coração, meu coração tem estado muito, 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 muito grato a Deus. Que por bom. tudo. Bênção ouvir isso, Lu. Bênção ouvir isso. O Bênção nosso ouvir. culto que voltou. Bênção isso, bênção. Essas coisas que nós temos que testemunhar, gente. Eu falei isso. Nós temos que ter um culto de testemunho. Nós Sim, pastor, precisamos porque ter um culto de testemunho. Culto de é testemunho. É muita culto de coisa testemunho mesmo, é, Lu? boa. Oi? É muita coisa boa que aconteceu. Aconteceram coisas ruins, sim, mas Sim. muito mais boas do que ruins. Com E certeza. a Patrícia, quando deu o testemunho dela no domingo, eu falei para a Leila, porque ela trabalha com a Leila, a minha irmã. Uhum. E a Leila chegou outro dia aqui em casa falando, Selma, você conhece a Patrícia da igreja? Eu falei, sim. Aí ela foi e falou. Ela falou que conhece você e ela é a psicóloga de lá do projeto que eu tô. Eu falei, não acredito. Olha aí, viu? E aí, quando ela contou o testemunho, eu fiquei ali transbordando de gratidão, porque, de fato, o Senhor cuida dos seus. Com certeza. Eu falo isso, a gente precisa ter um culto de testemunho. Mas culto de testemunho. Começar a louvar, adorar e deixar o Espírito Santo tocar. E um irmão ele levantar a mão, quero testemunhar. Enquanto isso, nós vamos ouvindo e glorificando a Deus e orando.
outro levanta a mão, eu quero testemunhar. E é isso, deixar o Espírito soprar sobre nós, porque é o tempo onde a graça dele nos sustentou e continua nos sustentando. É o mesmo Deus que abriu o deserto, é o mesmo Deus que derrubou muralha, é o mesmo Deus que está curando, que está libertando, que está abençoando. É esse Deus que a gente serve. Então, se a gente não glorificar com alegria e testemunhar primeiro para a igreja dele, então vai ficar retido. Não pode. Tem que transbordar, tem que transbordar. Tem mais uma coisa que eu esqueci de falar que é muito importante, que eu pedi oração, que foi por um emprego para minha sobrinha, e ela já está no treinamento, né, no emprego lá em Curitiba, e ela está gostando, né, vai receber o salário dela, vai trabalhar direitinho. Que maravilha. E assim, eu falei, amém. E em meio a tudo isso, o Senhor está abrindo portas onde não tem. Que né? benção. E a gente está bem feliz. Que benção, que benção. Assim. Eu tenho ouvido muitos testemunhos assim e tem me alegrado muito em Deus. E nós também aqui só podemos glorificar Deus e agradecer por tudo que tem feito. Ele tem nos sustentado de forma fiel, como diz a palavra dele, né? Tu és fiel, Senhor, eu sei que tu és fiel. É Ele nas nossas vidas. A fidelidade dele nas nossas vidas é isso. Benção. Amor, você quer pedir oração por alguém? Quer apresentar alguma vida em oração? Tá me ouvindo aqui? Amor? Todos os dias a gente recebe alguém fazendo oração? Oi. Quer pedir oração por alguém? Pela Rosângela? Oi, amor. Oi? Isso. Quero pedir pela Rosângela, amor. Tá bom, vamos orar. A Rosângela é uma irmã nossa em Cristo que está passando um momento de prova, de luta, mas Deus está honrando a vida dela. Está passando por um quadro de depressão, mas a gente vai testemunhar isso, né? Diante da igreja também, que o Senhor é poderoso nos seus milagres. Maravilha, gente? Fecha os olhos, abra o teu coração e de uma forma muito especial, oremos a Deus agora agradecendo Ele. Pai, que especial, Jesus, que especial, Senhor. Especial nós podemos estar sendo edificados pelo Teu Espírito Santo, sendo ministrados pelo Teu Espírito Santo. Entre irmãos aqui, Pai, sermos, assim, cheios do Senhor, sabendo que é o Senhor quem cuida de nós. É o Senhor quem está cuidando da vida da Lu, da família dela, é o Senhor quem está cuidando da vida do Du, da família dele, da nossa família, das nossas causas, das nossas necessidades. E o Senhor é um Deus que realmente se preocupa, pleno em graça, íntegro em todas as coisas, as quais o Senhor é fiel sobre as nossas vidas. Muito obrigado, Jesus. Muito obrigado por tudo que o Senhor tem feito. Muito obrigado por quem o Senhor é. Muito obrigado pela sua mão estendida. Somos gratos nisso, Jesus. Gratos nisso, em todas as áreas, em todas as coisas, em todas as circunstâncias. Que seria de nós, Jesus, sem o Senhor? Que seria da nossa vida sem o colorido que traz o Senhor? O que seria, Pai, da eternidade se não fosse o Senhor? Então, muito obrigado, Jesus, por isso. Pedimos, Pai, que esse estudo que fizemos sobre essa característica, esse princípio do Senhor, que é a integridade, ele realmente venha trabalhando no nosso coração. Ações que o Senhor colocará diante do Du, diante da Lu, no meu coração, no coração da André, no coração do teu povo, nós possamos avaliar, nós possamos refletir se tudo isso responde de nós ao Senhor em integridade. Se assim não for, nos ajuda. Nos ensina a sermos perfeitos, a sermos santos, irrepreensíveis diante do Senhor, que a integridade trabalha no nosso coração. E queremos apresentar já diante do Senhor, Pai, a vida da Rô, a vida do Du, mas a vida da Rô em especial, Senhor Jesus. O Senhor é aquele que a fez, sonhou com ela, e o Senhor é a cura, o Senhor é a restauração, o Senhor é o renovo, o Senhor é a vida. Então, em nome de Jesus, onde ela estiver, que o teu Espírito Santo vá até ela, inunde o coração dela, entre, Pai, em todas as partes, em todas as células do corpo dela. Se possa existir um resquício, Senhor Jesus, de diabetes, de qualquer outra situação, em nome de Jesus, declare-se frustrado e declarado, e que ela tenha ainda vida mais abundante no Senhor. É a nossa oração, é o nosso declarar crendo no Senhor. Em nome de Jesus.
Pai, apresentamos a vida da Lu, a sua família, pedindo, Pai, que o Senhor continue a os abençoar. Ela testemunhou a fidelidade do Senhor. Então, Pai, que elas e que toda essa família possam experimentar muito mais do Senhor. Que a luz do Senhor brilhe através da vida da Lu, da sua irmã, que toda essa nova geração que está vindo, todos, sem exceção, todos sejam servos e servas do Senhor, do Deus Altíssimo. Que pessoas venham a te conhecer através da vida dessa geração, dessa família. É a nossa oração, é o nosso agradecimento, com o coração grato diante do Senhor. Nós oramos, Pai, eu e André, apresentando as nossas causas, o meu pai, a nossa família, as nossas situações, os nossos projetos, tudo diante do Senhor. Tu és aquele que tudo pode, tu és aquele que tudo sabe, e tu és aquele que tudo consegue fazer. O impossível a nós é possível ao Senhor. Então, diante do Senhor, nós lhe agradecemos e apresentamos tudo confiando no Senhor. Apresentamos a vida da nossa irmã Rosângela, Pai, pedindo que o teu Espírito Santo continue a tua boa obra. Por mais que a tua filha não entenda, por mais que a tua filha sofra nesse momento agora, a tua mão de poder não a desampara. Que em nome de Jesus, todo choro, toda lágrima agora, Senhor Jesus, seja colhida pelo Senhor e seja transformada em gozo, em alegria, em milagre, em restauração, em salvação de almas diante do Senhor. Nós sabemos que tudo, Pai, tudo é propósito do Senhor e nada foge do teu controle. Pai, em nome de Jesus, visita tua filha agora e traga a paz que excede todo o entendimento. É assim que diz a tua palavra. Assim nós oramos, assim nós cremos, assim nós agradecemos pelo teu cuidado sobre as nossas vidas. Apresentamos a tua santa igreja diante do Senhor. Nos conduza nesse tempo, Pai, em nome de Jesus. Amém, amém e amém, Senhor Deus. Amém, Pai. Maravilha. Bênção, gente. Tamo junto. Qualquer coisa, dá um toque, dá um grito, sinal de fumaça aí, tá tudo certo. Maravilha, Então, gente tá querida. bom. Deus abençoe. Amém. Foi muito bom estar com vocês. Muito bom mesmo. Fico Amém, muito feliz, sempre também. muito grato. Até Amém. mais. Tchau.